O vitiligo é uma doença que faz com que as células de pigmentação da pele, ou seja, as células que fazem a pessoa ter um determinado tom de pele, comecem a morrer. Isso faz com que a pessoa desenvolva manchas esbranquiçadas pelo corpo. A Ana Clara é uma estudante de direito e recebeu o diagnóstico aos 9 anos de idade e nos conta hoje a sua história com a doença. Acompanhe. A Ana Clara, que é estudante de Direito, tem 20 anos. Aos 9, a jovem, que mora em Pilar de Goiás, interior do estado do Centro-Oeste, foi diagnosticada com vitiligo. Ela lembra que as manchinhas começaram a aparecer na pele de forma discreta, nas pernas, e que de início isso não causou preocupação. Na época que eu tinha uns 9 anos, começou a aparecer umas manchinhas na perna. E aí a gente meio que nem se ligou. Só que quando veio pro rosto, foi quando a gente prestou atenção. Falou, nossa, o que é isso, né? E como eu acho que na época era uma doença muito, assim, que não era tão conhecida, ou pelo menos na minha cidade não, porque é uma cidade muito pequena, a gente foi atrás. E justamente a Tiara, que é minha madrinha, ela ajudou a gente lá em Goiânia a procurar esse tratamento. Então a gente foi em vários médicos, teve os médicos que deu uns diagnósticos nada a ver, passando o médio errado, até chegar na doutora que me atendia, que diagnosticou, né? Que me deu o diagnóstico de que era o vitiligo. O diagnóstico não demorou a ser fechado. O vitiligo ocorre quando as células produtoras de pigmento morrem ou deixam de funcionar. A despigmentação pode afetar qualquer área do corpo, incluindo a boca, cabelo e os olhos. A Ana Clara lembra do medo que sentiu ao descobrir que tinha a doença. Eu penso assim, que quando as coisas são marcantes na gente, por mais da idade a gente lembra. Então, como foi uma situação marcante para mim, eu consigo me lembrar muito bem que, assim, quando a médica falou que era vitiligo, que eu precisava ser mais calma, e enfim, a série de recomendações que ela deu para que pudesse melhorar, foi sim um choque para mim, porque pensa, eu com 9 anos, assim, bem criança mesmo, não entendia muito bem, né, por que estava acontecendo comigo, e justamente no rosto, que é o lugar mais visível, assim, que é a primeira impressão, né, as pessoas olham direto para o seu rosto, então foi difícil no começo, sim, porque eu achava que nossa, só eu que tenho isso. Tipo assim, eu pensava, meu Deus, eu sou diferente de todo mundo. Isso é muito ruim. Pensava que era ruim, porque acho que já é próprio da criança e do adolescente querer ser aceito, né? Aceito nos meios, nos grupinhos de amigos, da escola. E, tipo assim, querendo ou não, você tem uma diferença, você é um pouco, assim, se sente inferior, se sente excluído, né? Porque, igual eu falei, como aqui não era tão conhecido, eu achava que isso ia me atrapalhar na minha vida, achava que ia atrapalhar em fazer amizade, em futuramente namoro, ia atrapalhar no serviço, em algum lugar. Eu achava que as pessoas iam olhar primeiro para isso, ao invés de me conhecer. Uma estrela mundial foi diagnosticada com vitiligo e eu acredito que isso tenha também contribuído para que as pessoas conhecessem a doença, que foi o Michael Jackson. Você chegou a ser comparado, as pessoas falarem, olha, é a doença do Michael Jackson. Isso te ajudou, de certa forma, a superar esse preconceito? Na verdade, foi de uma forma negativa, porque as pessoas chegavam e falavam, nossa, você tem a mesma coisa do Michael Jackson, agora você vai ficar da cor dessa mancha, você vai ficar toda branca, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, pra mim, né, foi de uma forma negativa, porque as pessoas chegavam e falavam, nossa, você vai ficar daquele jeito, você vai ficar branca agora, não sei o quê, não sei o quê. Comentários que não precisavam ser feitos, né? Com um tom de ironia, de maldade, tipo assim, de se assustar, como se isso assustasse alguém, como se essa condição fosse assustar. E o que eu acho que não tem nada a ver. Você falou que ficou com muito medo quando recebeu o diagnóstico, medo de preconceito, do que as pessoas iam pensar, do que ia acontecer, né? Me fala como é que foi essa questão, você teve o medo, e como é que foi a relação com as pessoas? Você chegou a sentir preconceito em alguns momentos? Você está me contando que ouviu comentários desnecessários. Como que é conviver, principalmente no começo, quando era tudo novo para você também? Sim, de início foi realmente um impacto, assim, questão das pessoas. Eu me lembro que uma vez eu saí com as amigas minhas e a gente foi
um lugar onde tinha um clubezinho, sabe? Piscina e tal. E nesse lugar certamente eu não usei maquiagem para tampar, né? Eu fui sem esconder nada. E aí, quando chegou lá, as pessoas ficavam olhando assim pra mim. E eu já falei, epa, peraí, né? Eu já me toquei que era por causa da mancha. E eu me lembro da pessoa chegar em mim e perguntar, nossa, você vai tomar banho aqui com isso aí no rosto e se passar pros outros? Aí eu falei, peraí, isso aqui não é contagioso. Então eu acredito que o momento de maior preconceito foi que uma pessoa chegou em mim e perguntou se eu não ia ter cuidado, que isso podia passar para as pessoas. Eu falei, não. Eu ainda fui educada, expliquei. Falei, não, isso é vitiligo, isso não transmite, isso não me causa dor, não me causa nada, só aparência mesmo. Só que foi um momento, assim, que eu falei, nossa, tipo assim, as pessoas não conhecem, pelo menos aqui no interior, as pessoas não sabem o que é. Você é lindíssima, eu tô vendo aqui na imagem, não precisa de muito para perceber que você é uma moça muito bonita. E o que você tem a dizer para pessoas, talvez até crianças que tenham o diagnóstico agora de vitiligo também, né? Que você enfrentou e hoje você convive, que isso não te acarreta, como você disse, nenhum outro sintoma, você não tem dor, não é contagioso, você não sofre por conta disso. O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, o que eu tenho para dizer é para se amar, sabe? Quando a gente se conhece, se ama, a gente vê que aquilo não é nada. E eu vejo muito que quando eu tinha vergonha, quando eu queria esconder, assim, na minha adolescência, pré-adolescência, dos 13 para 14 anos, era uma coisa que realmente assustava. Mas depois que eu comecei a me aceitar, eu já ouvi de muitas pessoas que, nossa, você fica mais bonita por causa dessa mancha. Então, tipo assim, hoje eu consigo me aceitar e me amar com a minha mancha. Eu já sinto que ela faz parte de mim. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas, não pega isso como algo de ruim, algo que vai te atrapalhar, mas como algo que hoje faz parte de você, parte de quem você é, da sua história. E Deus, ele não fez a gente para ser pessoas iguaizinhas, assim, na aparência. Sim, no amor, nos direitos, nos deveres, sim, nós somos iguais, mas na aparência não, porque cada pessoa é única. Deus sonhou com cada pessoa unicamente de um jeito. Então, se Deus me quis que eu fosse assim, única, assim, eu vou aceitar. Eu vou aceitar ser assim, porque por mais difícil que seja enxergar beleza, porque a gente não consegue enxergar beleza em nós mesmos, muitas vezes a gente consegue enxergar no outro e não na gente. Mas se você sofre com isso, de não se achar bonito, de achar que não vai ser aceito, tenha certeza de que você é sim bonito, que uma mancha não define quem é você, a sua história. E isso é apenas um bônus a mais para que você seja diferente. Eu penso que seria muito ruim também, às vezes eu fico pensando, eu não gosto de ser igual às pessoas, assim, em várias coisas eu gosto de ser diferente, gosto de ter outra ideia, ter outra opinião, então eu acho que a mancha trouxe isso para mim também, da minha personalidade, para formar minha personalidade, então nós somos mais que uma mancha. Tá aí, então, toda a sabedoria aí de uma jovem de 20 anos que ensinou muito pra gente aqui hoje, hein? Ana Clara, muito obrigada, viu, pela participação aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigada pela oportunidade de vocês. Fiquei muito feliz de poder estar contando um pouquinho da minha história. Obrigada a você e a gente volta com vocês aí no estúdio. Tá certo, Ana Clara, obrigado, viu, pelo seu testemunho, obrigado por compartilhar um pouco dessa sua experiência. Tenho certeza que vai sim ajudar outras pessoas que tiveram ou que ainda vão ter o diagnóstico de vitiligo. E a gente continua falando desse assunto, viu? Agora a gente vai entender quais são as causas, os tratamentos, conversando com a dermatologista Andréia Castanheiro da Costa. Doutora Andréia, bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Espero que eu possa contribuir com as informações, né, e desmistificar a doença e fazer com que as pessoas comecem a ter uma vivência como a Ana Clara, que é um exemplo muito bonito, né, a ser seguido. Pois é, um exemplo mesmo, né, doutora? Ana Clara até já começou a falar sobre esse assunto, inclusive ilustrou ali com um momento complicado ali, que ela considera que foi o momento de maior preconceito que ela enfrentou, que foi quando alguém sugeriu que o vitiligo é uma doença contagiosa. Queria que a senhora explicasse pra gente, de fato, do que se trata essa doença e explicasse, então, melhor ali pra gente, então, que essa não é uma doença contagiosa, né? Isso. Na verdade, o vitiligo é bem isso que você falou, né? A falta de pigmentação na pele
por uma deficiência ou uma perda da atividade das células chamadas melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que dão cor a nós, né? Que está relacionado então à nossa pigmentação. O vitiligo é uma doença que a gente chama de multifatorial. Ela não tem uma causa, um agente infeccioso que causa, por isso ela não é contagiosa. É uma doença que está relacionada com a nossa imunidade, está relacionada com uma característica genética, às vezes hereditária. Então, o paciente tem uma predisposição e o ambiente favorece com que ele desenvolva a doença. Então, tem vários fatores que podem ajudar a desencadear a doença. Um deles é o estresse. Por isso que a Ana Clara, inclusive, comentou que a dermatologista que a tratou falou: você precisa ser um pouco mais calma, porque a gente sabe que impacta muito na doença também. Bacana, doutora Andréia, bom dia para a senhora, obrigada pela participação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início, né, de quando aparecem as primeiras manchinhas, tem idade certa para que isso aconteça. No caso da Ana Clara, a gente viu que foi bem jovem, ali com 9 anos. É mais comum nessa idade ou não tem hora para acontecer? Não, na verdade, a doença ela pode se manifestar em qualquer momento da vida. Até porque a gente fala que existe uma predisposição genética e tem os gatilhos para o desenvolvimento da doença. Então, isso pode acontecer em qualquer idade. Atualmente, de alguns anos para cá, realmente estamos vendo uma incidência maior entre as crianças, os adolescentes e os adultos jovens. Não sei explicar o porquê, a gente não tem a resposta disso. Talvez porque a doença está sendo um pouco mais abordada, então os pais estão mais preocupados, as pessoas estão mais atentas à doença e procurando o atendimento mais cedo, né? O que também é muito importante na hora de você ter uma resposta adequada ao tratamento, inclusive ajudando a repigmentar totalmente essas manchas. Isso que eu queria saber, doutor. Então, tem como essa doença ser controlada? Curada, imagino que não, né? Isso. Na verdade, a doença é uma doença crônica, é uma doença que tem uma característica que nós chamamos de autoimune, ou seja, existe a formação de alguns anticorpos, um sistema de defesa da nossa resposta imunológica contra especificamente essa célula. Existem tratamentos no controle, sim. Essa frente de tratamento, ela pensa principalmente em 3 condições, né? Então, a primeira é você diminuir o processo inflamatório, diminuir essa atividade exagerada da resposta imunológica. A segunda é você ativar esses melanócitos, essas células que estão lá quietinhas, né? Que estão sem produção do pigmento, a voltarem a produzir pigmento, né? E a produção de pigmento através, inclusive, de algumas vitaminas que a gente fornece para o paciente, que seria como se fosse a matéria-prima para fazer melanina, né? Não existe um tratamento ainda que eu diria que é o top de linha, né? A gente percebe que tem pacientes que repigmentam melhor, pacientes que repigmentam menos. Isso tem a ver com a localização do vitiligo, o tempo do vitiligo. Mas existem estudos de novas drogas que vão agir justamente nessa resposta imunológica, que vem sendo bastante promissoras. Não são ainda medicamentos disponíveis, mas os resultados, a priori, que nós estamos vivenciando são muito significativos e relevantes. Então, eu acredito que a gente futuramente tenha um tratamento que não traga cura, mas que traga o controle e que permita que esse paciente venha a ter uma qualidade de vida e viva a vida normalmente como qualquer outra pessoa. Bacana, doutora. Em relação à questão dessas manchas, né, da doença mesmo em si, tem como ter uma prevenção? Por exemplo, a pessoa tem uma predisposição para desenvolver a doença, né? Seja por uma carga genética, por exemplo, tem algumas pessoas da família que desenvolveram. Tem como ela fazer algo para prevenir, para que essas manchas não apareçam? Existe algumas coisas que podemos fazer, mas não significa que você vai evitar que ela desencadeie, né? Que a doença desencadeie. Uma delas o vitiligo tem uma característica, assim como algumas doenças de pele, onde você sofre um trauma, você pode fazer a mancha. Então, por exemplo, se eu arranhar, né? Se eu tiver um ferimento no braço porque eu caí, enfim, aonde eu tenho essa lesão, ela pode, no processo de cicatrização, aparecer uma lesão de vitiligo.
Então, uma das coisas que a gente orienta o paciente é que ele, óbvio, diminui a possibilidade de trauma, que às vezes é uma coisa meio impossível de a gente conseguir ter o controle, mas que a gente mantenha essa pele o mais íntegra possível, então bem hidratada, né? Queimadura solar, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a hora que faz a lesão pode ter o desenvolvimento da lesão, diminuir estresse, às vezes fazer uso de algumas substâncias antioxidantes, algumas vitaminas, como a vitamina C, e existem outras vitaminas que a gente usa com esse intuito também. Certo, doutor. E qual que é a diferença entre o pano branco e o vitiligo? Ah, muito bem. Então, o pano branco, sim, é uma doença causada por um fungo, né? Então, ela não é uma doença autoimune, é um fungo que, na verdade, faz parte da nossa flora e que, por um momento, onde eu tenho um aumento da oleosidade da pele, esse fungo ele começa a crescer mais do que o normal e ele faz umas manchas muito parecidas com vitiligo. A diferença é que, normalmente, as manchas do pano branco, que a gente chama de pitirias versicolor, elas podem não ser só branquinhas, como elas podem ser avermelhadas, elas podem ser acastanhadas, e elas tendem a ser bem redondinhas nessas regiões onde a gente transpira mais, né? Então, região aqui do peito, no meio das costas, região de face. E é muito comum o paciente falar que ele foi à praia ou foi para um lugar onde tinha sol e ele veio com a micose, né? Na verdade, esse fungo, o que ele faz é fazer com que a célula do melanócito diminua a produção de melanina, e aí é por isso que a pele naquela região não pigmenta. Mas ela é uma doença infecciosa, tá? Não é autoimune como o vitiligo. Ok. Doutora, e sobre o tratamento? A pessoa, ela tem um tratamento via oral, ela tem que ter vários cuidados com a pele, tem que usar mais protetor solar do que as pessoas que não têm esse problema? Quais são os cuidados aí durante o tratamento? Isso. Então, o tratamento, ele é um conjunto, vai depender da intensidade da doença, do quanto ela é comprometida, né, em extensão de corpo. Então, a gente vai desde alguns tratamentos tópicos, algumas pomadas, a base de corticoide, enfim, até medicamentos biorais que ajudam a estimular a pigmentação, inclusive com aquelas cabines de fototerapia supervisionadas pelo dermatologista em clínicas especializadas mesmo, né? O paciente de vitiligo, que é muito importante saber que a função da melanina é justamente diminuir a agressão da radiação ultravioleta nas células da pele. Então, uma vez que o paciente não tem essa proteção, ele tem que ficar mais atento, né? Então, atento porque é um paciente que corre mais risco de sofrer queimaduras solares e, óbvio, que no futuro vir desenvolver algum tipo de câncer de pele. Então, é importantíssimo que, junto com o tratamento, ele faça essa proteção nos momentos, né, tanto laborais ou de lazer, onde ele fique exposto. Tá explicado, doutora. Agora eu quero saber o seguinte, o único sintoma do vitiligo são essas manchas que aparecem na pele. Ela pode desencadear ou estar relacionada a algum outro tipo de doença? Por exemplo, se não for tratado o vitiligo, ele pode provocar outros tipos de problema ou a questão está mesmo ali nessas manchas na pele mesmo? Eu diria que em relação a provocar, o que a gente mais observa é que o paciente, como disse a Ana Clara, o paciente que tem vitiligo, como é uma doença muito visível, ela pode gerar um problema psicológico, né? Então, assim, criar ansiedade, o paciente ter depressão, porque interfere na qualidade de vida desse paciente. A gente sabe que existem algumas doenças que são frequentes em pacientes que têm vitiligo. Então, por exemplo, doenças da tireoide, o hipotireoidismo, diabetes mellitus, né? São doenças que a gente vê com um pouquinho mais de frequência. E aí é por isso que o médico, quando o paciente chega com o diagnóstico de vitiligo, ele tende a fazer uma avaliação geral desse paciente e ver se ele tem outras doenças que precisam ser diagnosticadas e tratadas e que não tinham sido até então, porque também não havia manifestação. Certo, doutora. Em relação à quantidade dessas manchas, a gente viu ali no caso da Ana Clara que parece que, né, ficou ali na face um pouquinho, não se desenvolveram mais. Tem algumas pessoas que a gente já nota bastante, né? A parte branca ali que fica bastante evidente. É possível que a pessoa fique completamente, né, naquele tom? O Michael Jackson é um exemplo, a gente não sabe, né, se era maquiagem ou não, mas ele ficou quase que completamente branco, né? O que parece, pelo menos, é isso.
Isso é possível também, ela chegar num estágio que deixa a pessoa completamente sem cor? Sim, na verdade, a gente classifica o vitiligo em praticamente duas formas, né? Uma que a gente chama de segmentar e a não segmentar. Então, a segmentar é quando ela é localizada numa metade do rosto, uma metade do corpo, né? As lesões não são o que a gente chama de simétrica, que elas se repetem iguais de um lado do outro. E tem a não segmentar. Dentro da não segmentar, que é essa que o paciente pode ter manchinhas pelo corpo inteiro, em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, a gente tem uma que a gente chama de universal. Então, universal é quando o paciente tem 80% a 90% do corpo tomado por essas manchas. Veja, isso não é uma evolução, né? Então, eu posso ter um paciente que tem um vitiligo segmentar e eu tenho um paciente que abre o vitiligo com padrão de não segmentar, tendendo a universal. Então, não necessariamente o paciente que começou com vitiligo, ele vai desenvolver o universal futuramente. Tá explicado então, doutora. Quero agradecer, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, agradecer pelas informações, por esclarecer principalmente, né, os mitos aí, as verdades a respeito dessa doença. A gente sabe que o preconceito, infelizmente, está muito presente, né, e é só informando as pessoas que a gente consegue combater isso. Obrigado, viu, e até uma próxima oportunidade. Obrigada e bom dia para vocês.